Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula dos cursos Construir. Na videoaula de hoje, nós estudaremos as diferenças básicas entre a BNT, NBR e NR. Talvez até você já saiba a diferença entre cada uma destas siglas, mas há estudantes e também profissionais da construção civil que confundem NR com NBR. Também algumas pessoas que usam a sigla ABNT de forma isolada, quando em um contexto geral é necessário associá-la a uma NBR específica. Então, o objetivo desta aula é justamente esclarecer as diferenças básicas entre NR, NBR e ABNT, pois é muito importante que todos os profissionais da construção civil saibam diferenciar cada uma delas. Não importa se você atua em obras ou se você atua na área de projetos. Então, bons estudos e vamos lá! E para começar, vamos conversar um pouquinho sobre NR, que é a sigla de norma regulamentadora e abrange os temas relacionados com a segurança e a medicina do trabalho em todo o Brasil. Então, você não pode confundir mais NR com NBR, que já vamos estudar daqui a pouquinho. Então, você pode já ter ouvido falar de NRs, elas são assim conhecidas. Elas são publicadas somente pelo Ministério do Trabalho, com base no texto do capítulo 5 da CLT. E as NRs não são opcionais, elas têm que ser seguidas, tanto por empregados como também por empregadores. Mas atenção, elas são obrigatórias para as empresas privadas com funcionários no regime CLT. Ah, Roberta, então quer dizer que em um órgão público não é preciso seguir uma NR? Não. O que precisa é ter as regras específicas de segurança do trabalho naquele órgão público. Por exemplo, uma prefeitura não é obrigada a seguir as NRs, mas o prefeito pode baixar um decreto, uma portaria, dizendo simplesmente o seguinte: aplicam-se as normas regulamentadoras a esta prefeitura. Daí sim é obrigatório. Há também órgãos públicos que reúnem alguns funcionários para estudar as NRs e criar um padrão específico para aquele órgão. Mas há também algumas empresas de economia mista, tipo assim, é parte pública e parte privada. Um exemplo, a Petrobras. Por isso, os funcionários da Petrobras são regidos pelas NRs, porque são CLT. Ah, mas precisa ter concurso para entrar na Petrobras. Não importa, é uma empresa de economia mista, então são CLT também. Eu mesma já prestei concurso para trabalhar como arquiteta na Prodesp. Passei e fui chamada um tempão depois, mas acabei indo por alguns meses. Depois eu pedi o desligamento. Então a Prodesp, que é a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo, é uma empresa de economia mista. Então lá era tudo CLT e tinha ali o engenheiro de segurança do trabalho, eles seguiam à risca. Então não se esqueça disso, tá ok? As empresas são obrigadas a obedecer às NRs e se não cumprir com as obrigações impostas, a empresa estará sujeita às penalidades previstas na seção 16 da CLT, multas previstas também na NR 28 e, em último caso, pode ser embargada ou interditada. Por isso que é muito importante que as construtoras sigam à risca todas as NRs aplicáveis a uma obra. Se você entrar no site do Ministério do Trabalho, que está em trabalho.gov.br, descer aqui um pouquinho à esquerda, você pode vir até aqui, olha, acesso à informação. Entre em legislação e depois procure por normas regulamentadoras. Olha, estão aqui. Então, atualmente, estamos em abril de 2017, nós temos 36 normas regulamentadoras em vigor aqui no Brasil.
Por exemplo, a norma regulamentadora número 6 é a que trata dos equipamentos de proteção individual. Então, você pode clicar e ver a norma na íntegra. Aqui, por exemplo, você vai encontrar a questão de macacão, também a questão de capacetes que os funcionários da construção civil utilizam na obra, tanto arquiteto como engenheiro, ou por qualquer pessoa que tenha acesso à obra. Então, é responsabilidade do empregador fornecer o equipamento de proteção individual, mas também cabe ao empregado, olha, usar, utilizando apenas para a finalidade a que se destina. Então, as NRs devem ser seguidas tanto pelo patrão quanto também pelo funcionário, tá ok? Vamos então agora falar de ABNT e NBR. Por quê? Porque estão intimamente ligadas, mas não confunda. ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, ela não é uma empresa pública, não é um órgão público. Aqui, olha, é uma entidade privada sem fins lucrativos, mas ela é reconhecida como o único fórum nacional de normalização, ou seja, quem faz a normalização no Brasil é a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ela existe aí, olha, desde o dia 28 de setembro de 1940 e, como eu já falei, é o órgão responsável pela publicação das normas brasileiras. Então, você já descobriu o que significa NBR. N de norma e BR de brasileira, tá ok? Se você entrar no site da ABNT, você vai encontrar certinho qual é o passo a passo para se publicar uma norma brasileira. Vamos então aqui continuar. Como você já sabe que a ABNT é uma entidade sem fins lucrativos e a NBR é uma norma brasileira e ela é também conhecida como norma técnica. Então você já sabe, NR, norma regulamentadora, NBR é uma norma brasileira ou uma norma técnica que é publicada por quem? Pela ABNT, tá ok? Então, vamos lá, olha só, de acordo com a ABNT, as NBRs podem estabelecer requisitos de qualidade, desempenho, de segurança, como também pode estabelecer procedimentos, padronizar formas, dimensões, tipos, usos, fixar classificações ou terminologias. Ou seja, por exemplo, nós temos aí uma NBR específica para guarda-corpo. Então, além de definir a parte aí para a construção civil, por exemplo, em relação à altura, a distância entre os vãos, ela também define o tipo de material, quais ensaios devem ser feitos para garantir a qualidade, a segurança e o desempenho de um guarda-corpo, por exemplo. Então, vamos aqui prosseguir com a nossa videoaula. Agora é o seguinte, muito importante, a ABNT, ela não elabora normas técnicas, ela apenas estabelece as diretrizes, tá ok? Então, quem que faz aí as normas técnicas? Na verdade, é a própria sociedade. Então, um grupo, vamos supor, se junta, percebe que tem alguma necessidade de uma nova NBR, faz várias reuniões, vão discutindo todos os detalhes até que essa norma seja aprovada e depois publicada pela ABNT. Agora, uma pergunta para vocês pensarem um pouquinho. As NBRs são obrigatórias? Nós somos obrigados a seguir tudo que dizem as normas referentes a projetos de edificações, a projetos de arquitetura e também a obra em si? Nós já vimos que as normas regulamentadoras são obrigatórias. E as NBRs? Enquanto vocês pensam, vamos dar uma olhadinha aqui no site da ABNT. Então, você pode entrar em www.abnt.org.br. E aqui, por exemplo, em normalização, você pode procurar aqui, olha, elaboração e participação, e você verá passo a passo como que as normas são elaboradas e também como você pode participar. Ainda você pode pesquisar sobre qualquer norma existente aqui no Brasil. Por exemplo, eu quero saber todas as normas referentes à acessibilidade. Então, já está aqui escrito, eu procuro aqui e já encontramos aqui tudo referente à acessibilidade. Vamos então entrar aqui em normas, que é o que nos interessam.
e clicamos agora em ABNT. Veja que sobre acessibilidade nós temos várias normas, desde acessibilidade no sistema de trem urbano até também a norma que interessa a nós, profissionais da construção civil, que é a ABNT NBR 9050 de 2004 e que foi atualizada há 2 anos. Por isso que agora nós temos a ABNT NBR 9050 de 2015. Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Se você quiser mais detalhes, basta clicar aqui no link e você será direcionado para a página específica desta NBR, tá ok? Vamos agora ver como que funciona a parte de obrigatoriedade ou não de uma norma técnica. Então vamos lá, o que a legislação brasileira diz? Ela estabelece que na falta de normalização técnica nacional sobre um determinado assunto, podemos utilizar normas técnicas emitidas por organizações internacionais. Por exemplo, a ISO, que é Organização Internacional de Normalização. Ok. Mas e quando existe uma norma técnica sobre um determinado assunto? Vamos supor, eu sou obrigada a seguir a NBR 9050 em meus projetos de arquitetura. Eu sou obrigada a colocar rampa, por exemplo, colocar uma escada acessível. Sou obrigada a usar o corrimão na altura que determina aí a NBR 9050? Sim, por quê? Porque ela está incorporada em leis federais e também, por exemplo, no Código de Obras aqui da cidade de São Paulo. Então, veja só, é uma questão polêmica, mas o consenso é que norma técnica não é lei. Não é lei por quê? Porque ela é feita pela sociedade e depois ela é aprovada e publicada de acordo aí com os princípios, né? De acordo com os processos da ABNT. Ela não é lei, mas por força de lei é obrigatória. Então, as NBRs são voluntárias. Sim, eu sigo se eu quiser, mas elas tornam-se obrigatórias quando essa condição é estabelecida pelo poder público. Ou seja, deve ser exigida por um dispositivo legal, lei, medida provisória e etc. Peraí, mas antes que você diga que então você não vai mais seguir as NBRs, que algumas aí você acha até que atrapalham sua vida, espere um minutinho só. Vamos prosseguir para você ver que o assunto não é tão simples assim como possa parecer, tá ok? Vamos lá. Então, como eu já falei que a Prefeitura de São Paulo, ela exige a BNT NBR 9050, ok? Então, sim, você é obrigado a seguir todos os parâmetros dessa NBR nos projetos aí para uso coletivo, tá ok? E outro exemplo, a Lei 8.666, né, que é a Lei das Licitações, ela também traz o seguinte texto: o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra deve estar de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ou seja, todos os projetos que você apresentar para uma concorrência em uma licitação pública, o projeto inteiro precisa seguir todas as normas pertinentes da ABNT. Bem como também, se você for dono, por exemplo, de uma construtora ou tiver uma empreiteira e você apresentar um orçamento, né, para concorrer aí à execução de uma obra do poder público, tá ok? Então, tem que seguir. Vamos ver aqui mais um exemplo para finalizar. Agora, este exemplo aqui acaba com tudo, ou seja, você sempre vai ter que seguir aí as NBRs da ABNT se você não quiser ser penalizado caso ocorra algum acidente, caso tenha algum problema aí depois da obra pronta. Então, vamos lá, olha, o Código de Defesa do Consumidor, o que ele fala? É vedado ao fornecedor de produtos e serviços colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço, projeto arquitetônico em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. Ou seja, nós temos uma norma específica para guarda-corpo. Eu sou obrigada a seguir? Poxa, guarda-corpo muitas vezes fica muito alto, né?
o legal 90 centímetros para fazer coincidir aí com o corrimão, mas eu sou obrigada mesmo a deixar um guarda-corpo, vamos, eu não me lembro a altura, mas vamos supor com 1,10 m de altura? Você é obrigado sim. Por quê? Porque você não pode fazer nenhum serviço que esteja em desacordo com as normas. Então, por isso que nós falamos, a BNT não tem o poder de transformar uma NBR em lei. Mas como o Código de Defesa do Consumidor já determinou que qualquer produto ou serviço tem que seguir as normas técnicas, então qual é o meu conselho? Toda vez que você for fazer um projeto, siga a NBR, tá ok? Então, pessoal, aguardo vocês na próxima videoaula. Até mais!